mais abaixo, nós temos esse quadro aqui, que é onde a gente vai fazer a busca. Então, ele dá algumas opções para a gente. Assunto, né? São os termos, são as palavras-chave, são os descritores, são aquelas palavras que ficam abaixo do resumo. Então, por aqui, você já começa a fazer uma pesquisa bem específica. Por quê? Se essas palavras estão ali, né, abaixo do resumo, são as palavras-chave, significa que aquele artigo realmente fala sobre aquilo. Nós temos também a possibilidade de pesquisar por periódico. Então, você pode colocar o nome de um periódico aqui, ou uma área, né? Qualquer coisa, ele vai buscar em todos. Ou você pode ver a lista completa. Existem alguns e-books aqui dentro que funcionam da mesma forma. Você pode colocar uma palavra, ou se você tiver o ISBN é um registro, é um número que ele tem. Você também pode pesquisar. E bases de dados. Por aqui, eu posso fazer pesquisas por base de dados. Se você não seleciona a base de dados, você vai pesquisar sempre no todo. Mesmo a gente tendo acesso hoje a mais ou menos 100 bases de dados, nós conseguimos pesquisar em todas as bases de dados. A diferença está no acesso ao conteúdo. Nós vamos conseguir ver o conteúdo dessas bases que nós temos acesso. Dessas outras bases, a gente vai ver o título, vai ver o resumo, muitas vezes eles abrem algumas outras coisas para a gente ver. Caso seja algo interessante para você, algo que você precise, vem à biblioteca que a gente consegue esse material para vocês, tá bom? Para a gente fazer a pesquisa, a gente sempre vai começar aqui, vamos num geral. Eu não vou escolher base, então eu vou pesquisar em todo o portal de periódicos da CAPES. Selecionei assunto, eu posso, aqui nesse campo simples, criar uma estratégia de busca. Então, eu posso abrir parênteses, escrever um termo, usar o operador booleano. Então, só para vocês saberem mais ou menos como funciona. Porque eu quero saber algumas coisas sobre hipertensão, diuréticos, e eu ainda posso colocar um outro termo. Né? Isso tudo, gente, para eu chegar nesse momento de fazer essa estratégia de busca, eu já tenho que ter pensado algumas coisas previamente. Né? Então, assim, eu tenho que ter certeza daquilo que eu preciso, né? Quais são os melhores termos que eu estou extraindo para fazer essa pesquisa. Né? Não adianta você chegar na frente do computador, abrir uma base de dados e falar, opa, vou pesquisar, e ficar jogando termos aleatórios. Né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você já precisa ter algumas coisas já definidas, tá bom? Então, isso é um tipo de busca que você usa, que é o operadores booleanos, que é o AND, OR ou NOT, ou você pode usar o busca avançada. Se você não tem muito domínio, fazer esse tipo de estratégia de busca, usando parênteses, muitas vezes aspas, o AND, o OR, o NOT, fecha parênteses, isso pode ter algum errinho. Então, muitas vezes é melhor você vir aqui no busca avançada. Por quê? Ele já vai te dar campos separados para você fazer isso. O portal de periódicos da CAPES, ele me dá 2 campos de pesquisa. Tem bases de dados que eu consigo adicionar um terceiro, adicionar um quarto, tá? Então, tudo vai de base para base. Mas o importante vocês saberem é o seguinte, toda base de dados, ela funciona basicamente da mesma forma, né? Você vai colocar um termo, você vai escolher qual campo que você quer que pesquisa, né? E ele vai te trazendo resultados, você vai refinando a sua pesquisa. Então, eu vou fazer essa pesquisa que eu coloquei esses termos para vocês, porque eu já tinha previamente pensado, né? Eu quero saber tratamentos com diuréticos, se melhora a qualidade de vida no paciente com hipertensão. Então, eu já sei quais são os assuntos que eu extraí, que são importantes para mim, que é hipertensão, pacientes com hipertensão, diuréticos e qualidade de vida. Eu vou focar nesses 3, tá? Então, aqui nesse primeiro campo, ó, já tenho aqui escrito, hipertensão, e eu vou falar sobre as funcionalidades dessa base. Quando eu faço a pesquisa desse jeito, ele procurando em qualquer campo, o que acontece? Ele vai buscar essa palavra em qualquer lugar do texto. Pode ser no título, pode ser no assunto, no resumo, no meio do texto. Então, vai vir um resultado muito amplo.
Então, eu vou dar aqui, ó, buscar, e a gente vai ver a questão numérica, né? Então, para vocês entenderem a questão de como que funcionam os filtros. Veio aqui, ó, 7.722 artigos, que a palavra vai estar destacada em qualquer lugar do texto. No caso desse, está aqui no título. Este daqui já tem aqui, ó, no meio, no resumo. Então, vem uma resposta muito ampla. Muitas vezes o autor só mencionou essa palavra, não significa que seja um artigo específico, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer um pouquinho mais a base. Quando a gente abre aqui, ó, tem título. Se eu fizer isso, ele vai filtrar, dentro desses 7.000 artigos, ele vai filtrar e trazer todos os títulos que possuem obrigatoriamente a palavra hipertensão. Isso já vai afunilar, né? Porque se a gente pensar, 95% das vezes que a palavra está mencionada no título, significa que o autor está falando sobre isso. Então, a gente vem aqui em buscar, ele vai fazer um novo filtro, e caiu aqui, ó, para 1.600 artigos. Então, eles são muito mais específicos, porque todos vão ter a palavra hipertensão no título, tá? Então, você pode ver que está aqui. Outra coisa que a base dá é autor. Se você quer um autor específico, ou se o teu orientador falou, olha, procura o fulano de tal, que ele é muito bom, os textos dele, você já pode colocar o nome dele aqui. Você seleciona o campo autor, coloca o nome dele aqui e faz a pesquisa. E aí, tudo que ele tiver dentro do portal de periódicos da CAPES vai aparecer para você. E o campo que a gente mais utiliza é o assunto, né? Porque se a palavra está no assunto, é 100% de certeza que aquele artigo fala sobre isso. O resultado é muito parecido com o título, mas pode ser que o autor considerou a palavra no assunto e não mencionou no título. Então, ela pode dar a mais ou a menos o resultado. Porém, a gente vai ter certeza absoluta que os artigos encontrados, eles vão falar 100% de hipertensão. Então, a gente vem aqui em buscar, ele vai fazer uma varredura naqueles 7.000 artigos, e ele trouxe aqui para a gente, ó, 2.076 artigos. Ele trouxe aí quase 500 artigos a mais do que com o título. E eu tenho certeza que esses aqui realmente vão falar sobre hipertensão. Então, nós vamos trabalhar com esse daqui. A gente já vai ter os artigos mais específicos para a gente ir fazendo outros refinamentos para chegar realmente naquilo que eu preciso, tá? Eu não preciso fazer... toda vez que eu for fazer uma pesquisa, entrar do maior para o menor. Eu fiz do geral para o específico para vocês verem como que funciona essa questão do refinamento da pesquisa, tá? Mas eu já poderia ter vindo direto aqui no assunto, hipertensão, eu ia chegar nesses 2.000. Agora aqui eu vou colocar assunto de novo, e eu vou colocar a outra palavra que me interessa, que é diuréticos. Eu quero artigos que falem sobre hipertensão e diurético.